Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos. É muito bom vê-los aqui mais uma vez com a gente no terceiro webinar da Nanopora, agora focando um pouco mais em metagenômica. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália, responsável pelo marketing aqui da Enterprise, e a gente está bem feliz em entregar mais um webinar para vocês. Espero que seja bem proveitoso, né? Que todos consigam aprender bastante hoje. Só reforçando com vocês, pessoal, que a Enterprise, ela, desde o começo do ano, né, se tornou distribuidor exclusivo da Nanopore aqui no Brasil. A gente deu mais espaço na parceria. A gente está bem feliz quanto a isso. Temos a estrutura completa para atender todos vocês, a parte comercial, toda a parte de suporte técnico, né? Para decidir o que é melhor para vocês, ajudar vocês na escolha, né, do que faz mais sentido no dia a dia de vocês. Todo auxílio também pós-compra. Então, o que vocês precisarem, a gente está aqui para dar o nosso melhor e ter certeza de que a pesquisa de vocês, o trabalho de vocês vai ser um sucesso, tá bom? Eu vou deixar os meus colegas se apresentarem para a gente conseguir aí iniciar o webinar hoje. E é isso, mais uma vez, obrigada e a gente se vê em breve. Oi, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro webinar. A partir de agora, os webinars vão ficar um pouco mais específicos. Então, o de hoje vai ser sobre metagenômica e metabarcoding. Para os que não me conhecem, meu nome é Gabriel Gomide, eu sou bioinformata aqui na Enterprise e eu auxilio os usuários tanto com a parte de análise de dados quanto configuração de software e dispositivo. Quem vai iniciar agora é a Renata e eu assumo da metade para frente. Um bom webinar. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Como o Gabriel disse, né? Nos dois primeiros webinars, a gente focou mais na técnica em si, em como, quais são os diferentes kits, como a tecnologia funciona. E a partir de hoje, a gente vai focar agora, em assuntos específicos, em como a gente pode usar a tecnologia para aplicações específicas, tá? Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Renata, eu sou a Field Application Specialist da para Nanopore na Enterprise, tá bom? Então, deixa eu dar um share aqui na minha tela para a gente já começar a conversar. Ixi, só um momentinho, só um segundinho. Dar um outro share aqui. Agora sim. Então, hoje a ideia é conversar um pouquinho com vocês a respeito das aplicações em metagenômica, né? Então, inicialmente, a metagenômica, o que que é? É uma análise de todo o material genético presente em uma amostra que vai permitir uma caracterização, microbiana dessa amostra, tá? É, a gente pode usar várias abordagens para tentar responder, né, quais são os micro-organismos presentes naquela amostra de interesse, seja ela qual for, tá? Então, as abordagens tradicionais, elas são baseadas em PCR, né, e tem um número limitado, de organismos. No entanto, essas abordagens que vão fazer, o sequenciamento de todo o material obtido daquela amostra, vai permitir com que a gente detecte vírus, bactérias e fungos daquela amostra, sem nenhum bias, né? Então, livre de hipótese. A gente vai conseguir detectar variantes de patógenos, se for uma amostra clínica, por exemplo, que pode escapar desses métodos e ter fatores de virulência e resistência e fazer tudo isso num mesmo ensaio, né? E ter um tempo de resposta rápido em relação à obtenção dos resultados quando a gente sequencia pela nanopore, tá? Então, isso tem um impacto grande, por exemplo, em saúde pública, né, em que a velocidade de identificação desse patógeno é bastante importante, tá? Então, a primeira pergunta que normalmente
A gente fica, o que que eu devo fazer? O que que eu devo sequenciar? Eu sequencio tudo, eu sequencio o genoma, ou eu faço uma abordagem direcionada para o 16S, tá? É, sequenciar o genoma completo é, por definição, o que é metagenômica, né? Fazer 16S, em teoria, não é metagenômica, tá? Mas existem várias diferenças a serem consideradas, tá? Mas a principal delas é o grau de resolução, né? Então, assim, quando a gente está sequenciando o 16S, né, a gente chega no filo, a gente chega no gênero, e dependendo da profundidade desse sequenciamento, a gente até chega na espécie. Mas quando a gente está fazendo um sequenciamento do genoma completo, a gente tem certeza que a gente chega na espécie e muitas vezes a gente pode chegar até a linhagem, tá? A vantagem do 16S é que você automaticamente, né, se o seu hospedeiro é um hospedeiro eucarioto, por exemplo, você está automaticamente depletando o DNA daquele hospedeiro, né? Então, você enriquece para a amostra bacteriana ou de arqueia que tem naquela amostra que você está querendo sequenciar, né? Ela fica mais barata, mas você acaba sequenciando menos dado em relação ao dado do genoma completo, né? E aqui você está restrito somente à identificação daquele microorganismo, né? Já quando a gente faz o genoma completo, né, além da identificação do microorganismos, a gente tem todas outras informações daquele genoma microbiano que a gente consegue fazer, tá? Então, seja genes de resistência, seja identificar qualquer organismo que não seja bactéria, né? Então, vírus e fungos, né? Então, a gente consegue fazer isso quando a gente sequencia o genoma completo. Uma desvantagem é o custo, né? Para você fazer genoma completo, ele sai um pouco mais caro, porque você vai acabar colocando menos amostra por flow cell do que quando você faz o 16S. Só que o 16S, na Nanopore, a gente tem um kit para 24 amostras. Então, a gente multiplexa 24 amostras. Já no sequenciamento de genoma completo, a gente consegue multiplexar, dependendo do equipamento que a gente está utilizando, até 96 amostras, tá bom? Então, vai depender muito da pergunta biológica que vocês têm interesse em responder. Se é só identificação e o custo é um problema, e vocês têm um budget restrito, talvez começar com 16S seja uma melhor opção. Se não, a gente pode ir para o sequenciamento do genoma completo, tá? E aí chega a outra pergunta, tá bom? Eu vou escolher qual biblioteca que eu vou escolher a partir daqui, né? Então, a gente tem, eu gosto bastante desse fluxograma, que eu acho que ele fica bem visual e bem fácil de entender quais são as possibilidades aqui nesse caso, né? Então, se a gente quer um alvo, uma biblioteca que tem um alvo específico, a gente vai fazer, né? A gente vai escolher o kit de 16S, tá? Ele vai sequenciar o 16S inteiro, então aproximadamente 1.500 pares de base, e a gente consegue multiplexar até 24 amostras, tá? Não quero quero sequenciar tudo, quero fazer genoma completo, né? Então a gente tem sempre duas perguntas. Eu tenho DNA? Quanto de DNA eu tenho nessa amostra que eu consegui extrair? Então, eu consigo extrair bastante DNA, né? Então, eu tenho ali na faixa de 1 micrograma de DNA por amostra. Então, eu posso partir para os kits de ligação, que vão ter a opção de ser simplex ou multiplex de 24 ou 96. Tá? Eu tenho pouca amostra, mas eu não tenho a necessidade de fazer nenhum outro tipo de análise, eu quero usar um kit de ligação, a gente tem a opção de fazer o kit de ligação, mas com uma etapa de PCR. Tá? A mesma coisa para o kit rápido. Né? Eu tenho pouco DNA. Se eu tenho mais do que 50 nanogramas, então algo ali entre 100 e 150 nanogramas, eu posso usar o kit rápido. Nesse caso, também consigo fazer multiplexing de 24 ou de 96 amostras.
ou eu tenho muito pouquinho DNA, eu tenho ali 5 nanogramas de DNA total, então a gente pode partir para um kit rápido também com uma etapa de PCR para fazer com que esse DNA, né, a gente consiga amplificar esse DNA por PCR, e aí a gente usa o kit rápido para sequenciar, né? Aí a outra pergunta que a gente, tá bom, escolhi meu kit, fui lá, escolhi o quanto de dado que eu preciso sequenciar, né? Então, aqui a gente depende muito, né, da complexidade da amostra, do quão raro é o microorganismo que você precisa sequenciar, é, porque o rendimento e o número de vezes que a gente vai sequenciar é bem dependente da qualidade dessa amostra, se você tem presença de DNA hospedeiro ou não, né, para obter e confirmar as hipóteses que vocês têm. Né? Então, de maneira geral, assim, valores que vocês podem começar a trabalhar, tá? Isso não está escrito em pedra, você sempre pode trabalhar com esses valores, mas o que a gente indica é que se você só quer confirmar a presença de um microorganismo, se você fizer um sequenciamento de 10 vezes, você vai conseguir atingir esse resultado, tá? Se você quiser uma identificação em nível de espécie, aí a gente já precisa de 20 vezes. A mesma coisa se você quiser analisar genes, alguns genes específicos, como genes de resistência, por exemplo. Também a gente recomenda que se inicie com 20 vezes de cobertura. Tá? Se você quer fazer montagens de genoma, a recomendação é iniciar em cerca de 30 vezes e para a chamada de variante, cerca de 100 vezes de cobertura, tá? Então, quando eu sequencio, por exemplo, 20 vezes no 16S, o quanto de bactérias e qual a abundância dessas bactérias que eu vou conseguir detectar. Então, para efeito de comparação e para que vocês tenham uma ideia a partir disso, para transpor para os dados e para a realidade das amostras de vocês, quando a gente faz um sequenciamento de 20 vezes do 16S, a gente precisa mais ou menos, né? A gente tem mais ou menos 30 quilobases de dados por microorganismo, sendo necessário para a gente chegar nessas 20 vezes, né? Então, se você gerar 1 giga de dado num sequenciamento 20 vezes 16S, você vai pegar organismos que têm abundância próxima de 0,003%, tá? Então, 1 gigas de dado, em 20 vezes de cobertura, a gente consegue pegar organismos, né, bactérias e arqueias, que tenham cerca de 0,003% de abundância naquela amostra. Já quando a gente vai fazer genoma completo, a gente já precisa de mais dado. Então, para um genoma na faixa de 3 mega, né, a gente vai precisar de 60 mega de dado por amostra. Então, se a gente sequenciar os mesmos 1 gigas de dado, o que a gente vai conseguir para os dados de genoma completo são organismos que têm abundância na faixa de 6%, tá? Como é que a gente aumenta ou diminui essa, essa abundância, essa sensibilidade? Aumentando ou diminuindo a quantidade de dados, né? Não, eu quero fazer de genoma completo, mas eu quero organismos menos abundantes do que 6%. Então, eu vou precisar sequenciar o maior número de dados para chegar a essa resposta, tá bom? E lembrar sempre que a gente aumentar a quantidade de amostras por flow cell diminui a sensibilidade, porque você acaba diminuindo a quantidade de dados gerados por sequenciamento para cada uma das suas amostras, mas você acaba aumentando o custo-benefício, né? Então, precisa saber o que vocês precisam saber, o que vocês precisam identificar dentro daquela amostra de metagenoma. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre identificação microbiana pelo 16S, né? Então, o sequenciamento da Nanopore para 16S sequencia o 16S inteiro,
tá bom? E ele tem a vantagem em relação às outras tecnologias, né, de resolver amostras polimicrobianas com alta resolução taxonômica, tá? O grande pulo do gato aqui é como a gente está sequenciando o 16S e o 16S inteiro, a gente tem alta resolução taxonômica. Outros sequenciamentos vão resolver amostras polimicrobianas, né? Mas a alta resolução taxonômica a gente consegue porque está sequenciando esse long read de 16S, tá? A preparo da biblioteca é rápido e o sequenciamento em tempo real, como, né, como vocês já sabem da Nanopore, tudo isso é uma vantagem na hora de fazer e usar a tecnologia para fazer essa análise do 16S, tá? Então, esse aqui é rapidinho, só como a gente prepara a biblioteca do 16S. Depois a gente sempre pode marcar uma reunião com quem tem interesse nisso e explicar isso com um pouco mais de profundidade, tá? Mas ele é um PCR que os barcodes já estão ligados no primer. Você vai fazer o PCR aonde esses barcodes já vão estar ligados à amostra, tá? Aí você vai ligar os adaptadores, fazer o loading da flow cell e sequenciar, tá? Então, essa é uma biblioteca que, tirando o tempo do PCR, você leva de 10 a 15 minutos para preparar. Tá? Então, esse kit permite uma identificação rápida, ele é bem custo-efetivo, porque a gente consegue multiplexar até 24 amostras por flow cell em um único sequenciamento. E depois o Gabriel vai comentar com vocês, na parte de bioinformática, né, dos workflows que a gente tem para análise desses dados, tá? Então, eu só pus aqui como para que vocês saibam, mas esperem a parte do Gabriel, tenho certeza que ele vai comentar com vocês a parte do workflow e da identificação. Bom? E aí, o que a gente tem em termos de metagenômicas, né? A gente tem que o tamanho dos reads é irrestrito, tá? Por isso, a gente consegue montar megs completos de vários micro-organismos, com resultados bem rápidos, tá? Então, a gente aqui consegue genomas altamente longos e completos, comparado quando a gente faz sequenciamento de short reads para metagenômica, tá? Então, a gente tem um perfil taxonômico excelente em pouco tempo de resposta. Tá? Esse é um protocolo metagenômico que foi desenvolvido pela Adela com suporte da Nanopore para sequenciamento de metagenômica em amostras clínicas, mas isso a gente pode sempre transpor para qualquer tipo de outra amostra que vocês tenham, seja solo, seja qualquer fonte dessa amostra, tá? Então, você vai começar com a sua amostra, né? Vai fazer uma extração de RNA ou de DNA. Se você tem interesse em sequências de RNA, você faz a síntese do cDNA, senão você entra com aquele DNA puro, né? Como a gente já discutiu no webinar passado. Se a gente está trabalhando com cDNA, aí a gente vai fazer a clivagem, a adição dos adapters, um PCR para colocar os barcodes e vai sequenciar essa amostra, tá bom? A mesma coisa, a gente vai ter workflows lá no App2Me que vão ajudar vocês na análise desse sequenciamento, tá bom? Então, a gente tem lá um workflow bem intuitivo, o Gabriel vai passar por isso com vocês em termos de identificação para esses dados de metagenômica lá no Web2Me. Tá? Então, agora, eu queria só mostrar alguns estudos de caso que usaram a Nanopore para fazer análise de metagenômica em diferentes amostras, tá? Então, esse aqui avaliou a metagenômica em amostras de trato respiratório, para infecção de trato respiratório. E o que é importante aqui é que em cerca de 7 horas,
eles já conseguiram identificar micro-organismos nessa amostra e, inclusive, identificar resistência antimicrobiana para esses patógenos. Então, o que para a beira do leito é uma coisa muito importante, porque você já vai entrar com o antibiótico correto e específico para aquele determinado paciente, tá? Então, um dado muito interessante para mostrar para vocês que a gente consegue, com o genoma completo, em menos de 7 horas, já ter um resultado que vai levar a benefícios, por exemplo, para pacientes à beira do leito. Né? Um outro é em amostras de ar, tá? Para fazer vigilância, né, no ambiente. Então, você pode fazer isso em amostras de ar, em amostras de água, né? E identificar patógenos virais e nessas amostras, tá? Então, nesse trabalho, eles conseguiram identificar um grande número de vírus nesse ar, com mais acurado usando CISPA, do que um sequenciamento de short reads, tá? Então, a gente consegue fazer em amostras né, de gente, né, humanas, pode fazer em amostras, né, de ar e de solo e de água, tá? E esse aqui, ó, comparando um estudo de caso que faz short reads e comparar com a nanopore, a gente consegue, então, com TIGs maiores em termos de tamanho, de N50, a gente consegue um maior número de genomas, de MEGs, então, 94 comparado com 8, né? A gente tem uma mediana menor, o que é bom, né? E uma mediana, o N50 para esses MEGs de 735, quando a gente compara com os short reads, tá? Então, usar a Nanopore e seja 16S, seja genoma completo, nos dá uma grande gama de possibilidades para que a gente sequencie e identifique esses micro-organismos daquela amostra com uma maior resolução em um menor tempo de resposta. Tá? Da minha parte, é isso hoje. A gente fica disponível para qualquer dúvida no final. E agora o Gabriel vai entrar com a parte de análise desses dados. Isso. Bom dia, pessoal. Deixa eu apresentar aqui. Pronto. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela. Bom, antes de eu apresentar, na verdade, a gente vai ter uma perguntinha rápida que vai aparecer na janela de vocês aí, um pop-up. A gente pede a gentileza de responder, por favor. Já explicando um pouco sobre a pergunta, dia 3 de dezembro, a gente vai ter um evento aqui em São Paulo, oficial da Nanopore. Vai ser o primeiro Nanopore Day no Brasil que a gente vai fazer, uma parceria da Enterprise com a Nanopore, onde a gente vai... O intuito é mais proporcionar essa troca de experiência entre usuários Nanopore, com dicas, conselhos, estilos de pesquisa, trabalho, para facilitar essa troca mesmo entre eles e mostrando tudo que a gente consegue oferecer. Em paralelo, a gente vai ter duas salinhas de workshop, de dúvidas, uma focada em análise comigo e uma outra pessoa da Nanopore, e a outra focada em bancada, em protocolo, com a Renata, que é a nossa FAS, a Isabela, a outra FAS de Nanopore, e uma outra pessoa que está vindo da Nanopore também para cá. Bom, então o tópico de hoje é metagenômica e metabarcoding. Eu adicionei o metabarcoding aqui também para ficar mais fácil essa classificação. Metagenômica é quando a gente, como a Renata já explicou anteriormente, consegue ter uma visão um pouco mais abrangente do material genético que tem ali, e metabarcoding é quando a gente orienta
a nossa visão, quando a gente mira em alvos específicos para conseguir fazer essa análise. Antes da gente começar, só retomando alguns conceitos que acabaram sendo comentados nos dois primeiros webinars. Então, no primeiro webinar, eu falei sobre, dei uma introdução sobre a tecnologia da Nanopore, marquei principalmente dois softwares, que é o software de sequenciamento, o MinKnow, e o software de análise, o Ep2Me. MinKnow sendo muito relevante para a parte de gerenciamento de todo o sequenciamento em si, bem como o Basic Calling, que seria a conversão daquele arquivo inicial a FASTQ, algumas métricas de qualidade, e tudo o que envolver o sequenciamento em si vai ficar como responsabilidade do MinKnow. Depois, uma vez que você já tem o dado bruto, passa para análise com o Ep2Me, que é um programa feito pela Nanopore gratuito, tanto o MinKnow quanto o Ep2Me gratuitos, que ele compila diversas ferramentas focadas em workflows específicos para análise. Lembrando que tanto os workflows do Ep2Me quanto as configurações do MinKnow têm requisitos computacionais que precisam ser seguidos. No segundo webinar, eu acabei focando mais nesses quatro tópicos, que seriam como a gente consegue monitorar controle de qualidade usando o MinKnow e outros programas à parte. Mencionei sobre N50, a histograma de qualidade em si. Logo em seguida, do Basic Calling, como a gente consegue fazer o Basic Calling pós-sequenciamento, porque durante o sequenciamento ele é automático já pelo MinKnow, qual a vantagem e desvantagem de cada uma dessas formas que a gente consegue fazer. Expliquei um pouquinho mais sobre o Dourado. Logo em seguida, eu falei do alinhamento, que é a primeira etapa, uma das primeiras etapas, na verdade, da análise de dados em si, onde a gente tem uma sequência de referência, fornece ela e fica fazendo consultas da nossa sequência, que foi gerada pelo dispositivo, para saber onde que ela está caindo. E é também muito marcado pelo Minimap 2, que é um dos vários programas, mas um dos principais que faz esse processo e que é muito utilizado também para abordagem de Amplicon como um todo, não só dentro de MetaBarcode, mas Amplicon geral. E finalizei comentando do Adaptive Sampling, que é essa abordagem exclusiva da Nanopore, de conseguir fazer um painel em sílico, um painel onde você determina a região de interesse somente por um arquivo BAD. Comentei sobre a geração de BAD e o disparo, como ele é feito na corrida. Certo? Então, daqui para frente, os nossos webinars vão ficar cada vez mais específicos, porque o intuito é realmente abordar o que a gente consegue fazer de mais profundo e de mais detalhado com aplicações em específico. Então, hoje metagenômica, metabarcoding, mais para frente a gente vai falar de isolados bacterianos, variações humanas, plantas, agropecuária, tudo isso. E o de hoje eu foquei nesses três principais workflows do Ep2Me. O primeiro é o de Amplicon, para complementar aquela parte de alinhamento que eu falei no último webinar. Então, Amplicon é uma abordagem, uma tecnologia muito usada que a gente tem. E depois, de fato, a gente entra no tópico desse webinar, que seria o de metagenômica e o de metabarcoding. O workflow de 16S, ele recebe esse nome de 16S, mas ele também analisa 16, 18, 28 e o ITS. Então, por isso que eu acabei dando o nome de metabarcoding, mas o nome em si do workflow é somente 16S. Então, Amplicon nada mais é do que uma abordagem onde a gente consegue delimitar uma sequência de interesse através de primers. E ele tem diversas vantagens, como a Renata já comentou também, de você conseguir uma alta profundidade em um curto período de tempo. A principal vantagem disso é que você consegue trabalhar com baixo input de DNA, até com DNA com uma qualidade não tão alta assim. Você consegue um rendimento muito alto em um curto período de tempo, o que possibilita a reutilização da flow cell e, consequentemente, economia, onde você multiplexa mais amostras em um curto período de tempo. E em casos de detecção de patógenos, em algum contexto clínico, essa abordagem de Amplicon ela é muito útil também. É a mesma abordagem que é utilizada pelo metabarcoding, pelo 16S, mas que aqui ele tem uma finalidade específica, porque aqui está mais geral. Esse workflow, ele é mais geral. Então, como funciona esse workflow? Primeiro você tem as suas reads que foram ali geradas pelo MinKnow durante o processo de sequenciamento, tem o Basic Calling, conseguiu o FastQ. Com o FastQ, você vai carregar no workflow do Ep2Me. Então, baixa o Ep2Me no seu computador, ou pode rodar em nuvem também, carrega esse workflow de Amplicon. Vocês vão entrar nessa página de workflow que nem está aqui, selecionar o de Amplicon e pedir para baixar. Lembrando, cada workflow do Ep2Me possui requisitos computacionais específicos. No caso do Amplicon, ele precisa de uma CPU com 6 núcleos e de 16 GB de memória RAM mínimo.
para conseguir rodar. Então, uma vez que o teu computador atenda esses requisitos mínimos, baixa o workflow e começa a disparar. A interface, logo em seguida, vai ser uma interface de configuração, onde vocês vão ter vários parâmetros para conseguir configurar e disparar esse workflow. De modo geral, esse workflow de Amplicon, ele pode correr de duas formas, ou no modo de chamada de variantes, ou no modo de montagem de novo. Caso você forneça uma sequência de referência, ele vai fazer a chamada de variante, senão ele só segue com a montagem de novo. E ao final desse processo, uma vez que você configura e dispara, vocês vão ter esse relatório, que é aquele clássico relatório do Epitome, com várias informações iniciais, de controle de qualidade, tamanho de read, histograma dessa relação entre elas, e também um gráfico de como está a profundidade, a cobertura vertical para cada um dos amplicons detectados ali no seu barcode. Tá? E caso vocês tenham fornecido uma sequência de referência e ativado o modo de chamada de variantes, embaixo vai voltar essa tabela que é como se fosse um VCF, parecido com um VCF, um arquivo com informações sobre as suas variantes, o que era esperado, o que foi detectado, a profundidade e frequência alélica, por exemplo. Tá? Falando um pouco mais específico sobre esses dois modos que ele pode correr. Então, primeiro, que é a chamada de variantes, a gente precisa fornecer um arquivo de referência para ele bater a fazer essas consultas do que foi sequenciado. E as etapas são mais ou menos as seguintes. Começa com uma filtragem das suas reads, logo em seguida ele passa para remoção dos adaptadores, um processo que a gente chama de trimming. Importante comentar aqui que, às vezes, quando as pessoas refazem o base calling, tem a opção de remover os adaptadores lá. E elas me perguntam, Gabriel, removo o adaptador ou não? Realmente é algo que não faz muita relevância dependendo da tua aplicação. Por quê? Vários outros workflows, depois do basic calling, em que a gente trabalha também com essa parte de BNF análise, eles já vão fazer essa remoção. Então, não necessariamente você precisa retirar dele lá. Todos esses workflows da Nanopore, que já foram pré-montados, eles fazem o processo completinho para você. Então, é realmente só optar por fazer o base calling normal, não precisa remover os adaptadores, porque vocês já sabem que depois do processo que eles não são importantes, eles vão ser automaticamente removidos pelos programas, tá? Então, começa com a filtragem, aqui no modo de chamada de variantes, depois remoção de adaptadores, aí vem o alinhamento com o Minimap 2, que é aí que a gente precisa ter fornecido aquela sequência de referência, e a partir do alinhamento, o Medaka, que é um outro programa, vai chamar as variantes que foram detectadas ali e exportar essas informações em um arquivo VCF, que é um formato de arquivo para reportar variantes em si. O outro modo é o modo consenso de novo, que ele vai gerar uma sequência consenso a partir dos dados que foram detectados ali do amplo. O início é muito parecido, filtragem, remoção dos adaptadores, mas depois ele vai pegar aquela tua sequência e vai fazer um rascunho do que seria uma sequência consenso, baseado no que você sequenciou ali. Esse rascunho ele pode ser feito tanto com Miniasm quanto com SPOA. O Miniasm ele é mais utilizado para reads de tamanhos maiores e o SPOA para reads de tamanhos menores, mas tudo dentro de contexto de reads grandes ainda, de long reads. Por default, o programa vai iniciar com o Miniasm. Então, faz o rascunho com o Miniasm, passa para uma etapa de polimento inicial com esse Raccoon, depois faz um realinhamento e um controle de qualidade em cima desses dados. Se a qualidade não estiver boa, ele vai assumir que o Miniasm não foi a melhor escolha, vai voltar para essa etapa de rascunho, só que agora ele vai fazer com o SPOA. Então, ele repete esse processo de rascunho com o SPOA, faz o polimento de novo, realinha e o controle de qualidade. E aí sim, ele segue para um polimento final com o Medaka. Pode ser que com o Miniasm da primeira vez tenha dado certo e já passe para esse polimento final com o Medaka depois. Mas todos os processos vão passar com esse polimento do Medaka. E vai sair a sua sequência consenso, FASTA ou FASTQ ali em cima. Importante mencionar aqui, eu coloquei um asterisco na montagem de novo, porque esse workflow de montagem de novo ele é recomendado para organismos haploides. Dentro dessa etapa de filtragem, controle de qualidade que ele faz, ele vai identificar as diferentes sequências que você tem ali dentro do barcode e ele vai selecionar somente a sequência que teve maior profundidade.
Ou seja, se vocês estiverem trabalhando com organismos diploides ou com organismos poliploides, cada um dos alelos vai representar sequências diferentes. E ele vai escolher somente o alelo mais de maior profundidade, digamos assim, um alelo dominante, e excluir todos os outros, fazendo com que essa montagem seja enviesada para organismos diploides ou poliploides. No caso de humano, como diploide, a gente tem um workflow de humano que já faz essa montagem também, e no caso de plantas, por exemplo, que são poliploides, a gente consegue usar ferramentas externas para fazer esse processo. Tá? Bom, agora, de fato, a gente começa a metagenômica em si. Então, metagenômica, essa abordagem de a gente conseguir uma melhor monitoramento, uma melhor visão sobre uma determinada comunidade microbiana, seja de solo, água, pele, intestino, de vários lugares. É para a gente conseguir ter uma visão panorâmica e também a nível mais específico e detalhado do que tem ali. Tá? Esse workflow de metagenômica do Epitumi, ele recebe, então, esses dados iniciais que vieram de sequenciamento, seja por uma abordagem de shotgun, seja por uma abordagem de amplicon, você carrega esses FASTQ nele. O processo é sempre o mesmo. Esse processo de carregar no Epitome é igual para todos os workflows. A única diferença é que você vai baixar o workflow de interesse e se atentar aos requisitos computacionais dele. No de metagenômica, são iguais os de amplicon. Então, CPU com 6 núcleos, memória de 16 GB de RAM no mínimo, porque aqui tem um asterisco que a gente vai comentar depois. Logo em seguida, depois de vocês carregarem, ele vai para aquela interface inicial de configuração, de determinar os parâmetros, o que você vai querer ver ou não. E, por fim, ele sai um relatório com as suas informações específicas. Aqui, como funciona essa parte do workflow de metagenômica? Essa classificação taxonômica, ela pode ser feita de duas formas. Ou com o Kraken 2, uma ferramenta, um programa, ou com o Minimap 2. O Kraken 2, ele é mais rápido, porque ele possui uma abordagem baseada no que a gente chama de k-mers, que seriam pedaços de DNA que ele vai batendo. Então, ele não bate a sequência inteira, base por base, mas ele pega blocos e vai batendo esses blocos para saber em qual genoma ele vai se alinhar, vai encaixar melhor, para conseguir trazer essa informação. Então, por ter essa abordagem mais categorizada, mais separada, ele tem uma velocidade maior, à custa de uma resolução um pouco menor. Mas como ele tem essa velocidade maior, com o Kraken a gente consegue habilitar um monitoramento em tempo real. Em que sentido? Tem uma opção dentro desse workflow, onde vocês conseguem escolher o Kraken e ativar esse resultado em tempo real, que você vai indicar a pasta onde estão vindo seus outputs de FASTQ, e o próprio programa vai bater toda hora, de tempos em tempos, ele vai bater nessa pasta e ver, tem algum arquivo novo? Não, então não faz nada. Tem algum arquivo novo? Tem. Incorpora e já vai alimentando a análise para vocês verem ali em tempo real essa classificação taxonômica, o perfil taxonômico da tua comunidade. Essa é uma das vantagens do Kraken. Em paralelo, temos o Minimap. Mais uma observação sobre o Kraken, que ele tem uma ferramenta interna chamada Braken, que também serve para estimar a abundância. Então, quando você dispara o Kraken, você dispara essas duas ferramentas juntas. Sobre o Minimap, ele tem uma abordagem baseada em alinhamento. Minimap, esse programa famoso que a gente já comentou de alinhamento algumas vezes, e que ele tem uma resolução melhor do que o Kraken, mas ele tem um tempo maior. Ainda mais dependendo do banco de dados que vocês carregaram ali para ficar fazendo essas consultas, certo? Mas fica nesse equilíbrio entre Kraken velocidade, um pouco menos de resolução, Minimap uma boa resolução a custo de de maior tempo de processamento, certo? Além disso, nessa parte de interface inicial, né, passando agora o tópico, vocês vão ter uma opção de depleção do sistema do organismo hospedeiro. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com humano, acaba sendo muito vantajoso a gente conseguir depletar aquele genoma, aqueles dados do nosso relatório final. Isso pode ser feito de duas formas. Ou com Adaptive Sampling, que é essa abordagem que a gente consegue passar um genoma e durante o sequenciamento ele vai recusar sequências desse genoma. Então, é uma abordagem que acontece durante o sequenciamento e você já recebe os dados sem eles. Ou a segunda abordagem é essa aqui, eu particularmente acho bem mais prática, onde você fornece o genoma do hospedeiro e bioinformaticamente
o software já vai remover aquelas sequências ali dos seus dados. Então, o teu dado bruto contém, mas na tua análise final eles não vão aparecer porque você pediu para remover. Essa é a opção mais prática que a gente tem. E além disso, o workflow também traz dados e informações de genes de resistência antimicrobianos, que são esses genes AMR que a gente chama. O programa que ele usa para fazer essa identificação é esse Abricate, e o banco de dados que ele usa para bater essas referências é o ResFinder, que é um banco de dados muito famoso para genes de resistência antimicrobiana. Então, só com esse workflow a gente já consegue todo esse compilado de informações. E no fim, volta aquele relatório também do P2Me, que todo workflow tem, com várias informações e principalmente esse gráfico. Eu trouxe esse gráfico aqui, porque ele é o mais famoso, é o que todo mundo quer ver, que seria a classificação taxonômica em si do que tem ali. Então, você tem por camadas aqui dividido os táxons, começando por superreino, filo, até lá na frente gênero e espécie, onde vocês conseguem acompanhar como que está essa identificação taxonômica de acordo com a abundância de reads. Então, vai ter o táxon aqui especificado em cima, seja uma espécie, seja um filo, e abaixo a quantidade de reads que foram detectadas para esse organismo. E caso vocês cliquem aqui, vocês também vão ter essa visão por porcentagem relativa. Tá? E aqui é bem bacana porque vocês conseguem olhar por barcode, por nível de classificação taxonômica, você escolhe o rank que você quer, vocês conseguem fazer algumas testes, por exemplo, eu só quero classificações que foram baseadas acima 1% das minhas reads totais. Acima de 3% das minhas reads totais, 5%, 0,5%. Consegue ficar fazendo essa visualização e claro que todos esses gráficos podem ser exportados, copiados e manipulados para facilitar uma melhor análise. Tá? Então, além dessas informações iniciais, aqui um pouco mais específico do que ele traz diferentes representações gráficas, como uma segunda, essa de explosão solar, onde a gente tem uma visão um pouco mais panorâmica da distribuição e da riqueza da nossa comunidade. Ele também traz outras tabelas de abundância que você consegue escolher o nível de classificação aqui para ver, seja filo, gênero, espécie, por barcode. E aqui embaixo acaba sendo uma tabela um pouco mais específica, mais direcionada para pesquisa, no caso, que são índices de diversidade, índice de diversidade alfa, beta, como, por exemplo, o índice de Simpson, o de Shannon, que são Simpson, Shannon, que são mais famosos, a riqueza, que é a quantidade de espécie ali, e a equidade ou equabilidade de PLO, que são dados mais teóricos, digamos assim. Depois, outras formas aqui de conseguir analisar riqueza, outras formas gráficas, representação gráfica da riqueza de espécie e outra representação gráfica de abundância dos táxons, certo? Quando a gente fala de análise metagenômica, um tópico muito importante é o banco de dados que a gente vai usar. E dentro desse workflow de metagenômica, a gente tem 6 bancos de dados já pré-carregados, tá? 3 são o que a gente chama de bancos de dados direcionais ou direcionados, e outros 3 são bancos de dados gerais. Os bancos de dados direcionados, eles são bancos de dados que contêm somente informação genômica de uma região específica, tá? Então, no caso, vai ser o 16S, ou 18S, ou 28S, ou ITS. E dentre eles, a gente tem 2 que são os mais famosos, que são do NCBI, 3, digamos assim, né? 2 do NCBI e 1 do Silva. O do NCBI pode ser tanto para a região do 16 quanto para o 18, ou 16, 18, 28 e ITS. E no caso do Silva, ele é um projeto, ele foi uma iniciativa da gente conseguir dados mais acurados e mais atualizados sobre essas informações de classificação taxonômica. O único problema do Silva é que ele não chega a nível de espécie. O máximo que ele vai chegar é de gênero. A gente tem essa opção. E, do outro lado, nós temos os bancos de dados gerais, que são bancos de dados que contêm informação do genoma como um todo, não só de regiões específicas. Essa captura de tela que eu trouxe aqui para vocês, ela foi obtida através da página do GitHub. Então, só relembrando que toda vez que eu comento de workflows do Epitome, tem o GitHub, que tem informações muito importantes e que lá tem uma descrição muito detalhada de passo a passo do que acontece. Dentro do GitHub, desse workflow de metagenômica, ele tem um link para os bancos de dados que já estão carregados no Kraken. Então, aqui a gente está vendo, acessando os bancos de dados do Kraken, que estão disponíveis lá.
De modo geral, os que já estão pré-carregados são só esses três, esse Standard 8, plus PF8, plus PFP8. Mas você pode baixar e carregar lá todos os outros. Aqui eu acho legal porque a gente consegue ter uma visão geral do que é cada um desses bancos de dados. Então, por exemplo, essa coleção Standard, que é a mais famosa, ela contém informações de arqueia, bactéria, vírus, plasmídeos e humanos. Porém, como ela foi um compilado de tudo isso, ela acabou tendo um tamanho muito grande. Então, com o índice, só esse banco de dados tem 80 giga de tamanho. E quando a gente faz uma análise, bate essa classificação taxonômica, a gente sempre precisa fornecer um requisito computacional, fornecer uma memória maior do que esse banco de dados. Então, por isso que naquela parte inicial, quando eu comentei 16 GB de RAM, eu falei mínimo, tá? Porque daí a gente precisa também fornecer outras coisas. Então, como era muito pesado, 80 GB de RAM para conseguir analisar isso, nenhum notebook consegue, também é difícil até mesmo de computador da gente ter acesso, eles acabaram quebrando em versões menores, como o Standard 8, onde 8 é, na verdade, o tamanho do banco com índice, e o 16, que também 16 é o tamanho do banco com índice. Depois a gente tem o Plus PF, que é o Standard com protozoário e fungo, também dividido em 8 e 16, e o Plus PFP, que é protozoário, fungo e planta, também dividido em 8 e 16. Uma coisa aqui que eu acho muito interessante, vale a pena mencionar, é essa coluna chamada Inspect. Caso vocês vão para a página do GitHub e abram essa visualização dos bancos de dados do Kraken, na coluna Inspect, se vocês clicarem, ele vai abrir uma outra janela com uma lista de todas as espécies e a proporção relativa dela dentro desse banco de dados. Então é sempre legal fazer essa checagem para saber se o organismo está ali. Agora a gente parte para o segundo, que é de metabarcoding, o segundo workflow, o terceiro workflow que a gente está abordando aqui, né? Falamos do Amplicon, do metagenômica, e agora metabarcoding, ou o nome do workflow, que é o de 16S, tá? Ele é muito parecido com o de metagenômica, muito mesmo. Não tem muitas diferenças entre os dois. Então, o processo é a mesma coisa, claro que tem essa diferença de protocolo, que a Renata já comentou, mas uma vez que a gente pega o FastKey para trabalhar, para lidar com as análises, não tem muita diferença. Carrega no workflow de 16S, mesmo requisito computacional, 6 núcleos de CPU, 16 GB de RAM, utiliza essas opções, mas na hora que vocês forem para a interface de configuração, vocês vão perceber algumas diferenças. A primeira delas é, não tem informação de genes de resistência. Como a gente está analisando só 16S, a gente não pega essas informações de genes complementares ou outras regiões ali do genoma. A gente realmente tem uma abordagem mais direcionada, tá? Mas ele também usa o Kraken ou o Minimap, também permite depleção do sistema hospedeiro e permite aquela modalidade de tempo real do Kraken, tá? Os gráficos são muito parecidos também, mas a diferença é que ele não usa banco de dados gerais, os bancos de dados gerais. Como ele tem esse olhar mais direcionado, os bancos de dados que estão disponíveis para ele são somente esses direcionados. Quando vocês tiverem a opção de escolher o banco de dados lá no workflow, vocês também têm uma opção de carregar um próprio banco de dados, digamos assim. O que permite, no caso de metagenômica, com que vocês baixem esses bancos de dados aqui e carreguem o mais completo, caso vocês queiram ver, ou caso tenham um recurso computacional para isso. Aqui, só reforçando então o que a Renata já comentou, 16S, essa região do RNA ribossomal, e que as tecnologias de short read focam mais na região V3 e V4. O gene do 16S ele tem mais ou menos 1.500 pares de base, aproximadamente, onde ele pode ser dividido em 9 regiões, sendo que a 3 e a 4, a V3 e a V4, possuem a maior variabilidade polimórfica, permitindo uma melhor caracterização. Mas as outras regiões também acabam apresentando padrões que, quando analisados, complementam essa análise e melhoram o nível de resolução taxonômica. Por isso que a gente fala que essa análise de long read do 16S completo que a Nanopore traz, ela resolve as amostras polimicrobianas também como outras tecnologias, mas ela traz uma maior resolução taxonômica e nem preciso comentar da parte de velocidade de preparo de biblioteca, que a Renata já falou tudo em menos de uma hora, e da análise em tempo real também. Aí, como métrica de análise, eu acabei trazendo aqui para a gente ver só que esse workflow de 16S ele leva aproximadamente 40 minutos, isso é só uma estimativa, mas é para ter como base, para 1 milhão de reads divididas entre 24 barcodes, se escolherem processar com o Minimap, que é aquele mais demorado, e o banco de dados do NCBI é somente 16 e 18, tá? Só para passar uma estimativa mais ou menos. E, conforme a Renata também comentou antes, o mínimo que a tecnologia recomenda para conseguir uma classificação boa são 20x de profundidade por microorganismo
usando uma qualidade 9, que aqui a gente chama aquela acurácia, um modelo de acurácia em hack. Isso aqui só para a gente ter uma noção. E falando de Amplicon, 20x de profundidade é muito rápido. É uma coisa que a gente consegue bem rápido mesmo. Aqui complementando, Gabriel, quero customizar o meu próprio banco de dados. O que eu faço? Primeiro, eu já aviso que esse é um processo um pouquinho complicado, tá? Então, ele realmente exige muitas etapas e muitos trabalhos bioinformáticos em cima disso. Então, aqui eu referenciei um artigo que a Nanopore fez, bem detalhado, onde cada parte do arquivo vai estar referenciando um software específico ou uma outra página específica, explicando passo a passo. Aqui fica muito difícil de eu conseguir falar tudo isso, porque realmente é muita coisa. Mas só passando uma ideia geral, caso vocês queiram ver, seria esse o post que foi publicado, né, pela Natália Garcia, e a parte que ele comenta em específico dessa customização interna de banco de dados seria esse item 4, tópico 4, que é saindo do caminho comum, do caminho conhecido, tá? Mas basicamente ele consiste em baixar uma taxonomia do NCBI, lembrando que isso é para o Kraken, tá? Então vocês vão usar muito do Kraken para conseguir fazer essa classificação. Então seria baixar uma taxonomia lá do NCBI. Segunda etapa seria instalar uma biblioteca genômica de referência, que é vírus humano. Depois, vocês construiriam esses bancos de dados com o comando build do Kraken. E depois, precisaria gerar um arquivo correspondente do Bracken. Lembra que eu comentei que o Kraken ele também usa o Bracken, que é uma outra ferramenta também que calcula a abundância, mas já está ali englobada nos dois. Aí você precisa gerar esse arquivo complementar do Bracken para conseguir o seu banco de dados. Então, dependendo da sua aplicação, acaba sendo mais vantajoso procurar na literatura um grupo de pesquisa ou outras pessoas que já tenham usado bancos de dados para um organismo específico. Então, eu trabalho com um organismo que não é muito bem conhecido em banco de dados. Tenta procurar na literatura alguém que já tenha trabalhado com aquilo, que é muito mais fácil do que customizar bancos de dados, tá? Porque se vocês estiverem trabalhando com um organismo não muito usual, nem banco de dados como o NCBI vai ter muita informação sobre ele. E como o do Kraken, a base consiste em puxar desses bancos de dados maiores, vocês ainda assim estariam um pouco defasados e enviesados nesse caso, tá? Bom, e por fim, eu acabei comentando muito dessas ferramentas que a Nanopore, que a gente tem, mas eu trago algumas outras ferramentas externas que podem facilitar a análise. Como a principal dela tem o Chime2, que é muito conhecido, todo mundo ou já trabalhou ou já ouviu falar minimamente em Paper, que é uma ferramenta gratuita e muito boa, super bem validada também. Tem o Bugseek, que ele é pago, mas ele tem uma taxa que você consegue fazer de graça. E tem o CZID também, que segue o mesmo lógica do Bugseek, que eles são pagos, mas tem essa como se fosse um período grátis, assim, um limite que você consegue processar. Lembrando que os três, eles são compatíveis com dados de Nanopore, não tem problema. Existem várias outras, mas essas três são as mais famosas que eu trouxe. E a mensagem que eu queria deixar aqui em relação a isso é que quando a gente trabalha com metagenômica, o intuito é a gente conseguir ter uma visão a respeito daquela comunidade microbiana. Então, acaba sendo muito importante a gente sempre mudar nosso ponto de vista, mudar o nosso ângulo para conseguir uma visão mais completa do que tem ali dentro. E essa mudança de perspectiva envolve alterar banco de dados, alterar ferramentas de análise e fazer essas modificações e alterações para a gente ter uma informação mais fiel do que tem ali mesmo. Então, testar uma hora com Kraken, testar com Minimap, testar com os bancos do NCBI, Silva, bancos gerais, mudar as ferramentas, toda essa variação acaba sendo interessante para a gente ter uma resposta mais fiel do que tem ali. Então, por hoje era isso. Muito obrigado, pessoal. E agora a gente começa com as perguntas. Olá, bom dia, pessoal. Meu nome é Larissa, faço parte do departamento de marketing aqui da Enterprise. Gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos vocês, também pelo Gabriel e a Renata pela excelente apresentação. Para complementar a apresentação de ambos, vamos começar aqui com algumas perguntas que a gente selecionou, né, que vocês mandaram no ato da inscrição. Vou intermediar entre Gabriel e Renata, né? Podem continuar mandando as perguntinhas no chat. Caso a gente não consiga responder hoje, a gente entra em contato com vocês e envia por e-mail, tá bom? Então vamos lá. Primeira perguntinha para a Renata. Renata, é possível fazer 18S e ITS? É sim, tá? A gente não tem um kit específico da Nanopore desenvolvido para 18S e ITS, como a gente tem para o 16S.
Então, nesse caso, é um amplicon. Você vai utilizar os primers que você já tem no laboratório para 18S e para ITS, e aí você vai usar o protocolo, seja do kit de ligação, seja do kit rápido, para amplicon, tá? E aí, para analisar, você vai poder usar aqueles workflows que o Gabriel estava comentando, seja o de amplicons, seja o de 16S, que é capaz de usar também, né? Tem lá no banco o 18 e o ITS, tá? Mas aí você vai precisar primeiro fazer a PCR para esses alvos, mas é possível sim. Legal. Agora para o Gabriel. Quais bancos de dados o AP2Me usa para analisar as sequências e retirar os dados para trabalhar em outras plataformas? O IP2Me, ele já tem pré-carregado aqueles dois conjuntos de bancos de dados, que ou são gerais ou os direcionados. No caso, direcionados, são dois do NCBI, de acordo com os alvos que vocês querem ver, então, ou 16 e 18S, ou 16, 18, 28 e ITS, e o Silva. E no caso dos gerais, tem aqueles pacotes menores que eu comentei. Mas é sempre bom e sempre importante frisar de que vocês têm liberdade para baixar os bancos de dados na página do Kraken e carregar eles no workflow caso queiram. Só se atentem ao requisito computacional, porque precisa ter uma RAM maior do que o tamanho do banco com o índice. Ok. Mais uma perguntinha aqui para a Renata. Qual a melhor opção para sequenciamento de solo? Sequenciamento de solo é um sequenciamento que tem bastante gente fazendo, né? O que é importante para sequenciamento de solo vai ser essa extração desse DNA. Tá? Quando a gente extrai DNA de solo, costumam vir contaminantes iônicos que acabam sendo inibidores enzimáticos. Então, a gente precisa ter primeiro, quando a gente vai fazer sequenciamento de amostra de solo, um cuidado com essa extração. Uma vez que você fez essa extração, tomando esses cuidados, o que vai definir qual é o melhor kit para você vai ser a quantidade de dado que a quantidade de DNA que você conseguiu extrair, né? Então, dependendo disso, você vai para um raminho daquela chave de decisão ou vai para o outro, né? Mas, caso você tenha bastante DNA, o recomendado é sempre usar o kit de ligação. Você vai sempre ter mais dado gerado naquele sequenciamento do que comparado ao kit rápido, se possível. Ok. Então, outra perguntinha aqui para o Gabriel. Qual o melhor banco de dados para vírus? Os vírus, eles são organismos já bem conhecidos, então esses bancos de dados mais padrões, eles acabam tendo bastante informação dele. Mas essa pergunta de melhor banco de dado é muito complicada, não tem uma resposta em específico, porque isso vai variar muito de acordo com o protocolo que você usou, a tecnologia que você usou e como aquilo está refletindo a sua comunidade. Um exemplo há um tempo atrás saiu um estudo muito bacana da Nanopore, onde um grupo de pesquisadores chineses, eles testaram Illumina, Nanopore e PacBio com diferentes comunidades microbianas, tanto comunidades conhecidas, comunidades, por exemplo, da Zymo, já comunidades padrão, quanto comunidades sintéticas que eles mesmos desenvolveram. E eles acabaram percebendo que essas variações, ou de tecnologia, ou de método de extração, ou de comunidade, tinham impacto no banco de dados. Então, eles não chegaram à conclusão de que um banco de dados era o melhor, mas eles perceberam que, para um desenho específico, para uma abordagem específica, aquele banco de dados era o melhor. Por isso que reforça aquela mensagem final de sempre variar os bancos de dados, sempre darem uma olhada no que pode estar acontecendo ali para ajudar na tua informação. Mas os vírus já têm aqueles bancos de dados iniciais bem caracterizados, então é um ponto positivo para eles. Legal. Gabriel, a gente recebeu uma perguntinha aqui no chat, né, enviada pela Clara, é a seguinte: quais seriam as vantagens e desvantagens específicas de realizar a depressão do genoma hospedeiro durante o sequenciamento ou via ferramentas bioinformáticas? Joia, boa pergunta. Então, na parte de sequenciamento, que seria usando o Adaptive Sampling, eu acho que ele seria mais recomendado no caso de comunidades onde você sabe que você tem interesse
em organismos com uma baixa presença, organismos que estão realmente subrepresentados. Porque quando você depleta esse organismo hospedeiro durante o sequenciamento, você favorece você estimula que os poros fiquem ocupados com a sua região de interesse. Então, você está enriquecendo aquela parte que você realmente quer ver. Então, se aquele organismo está subrepresentado, vai ser mais fácil dele conseguir aparecer. Agora, se você fizesse esse corte bioinformaticamente, você já está sujeita aos seus dados, porque os seus dados já foram produzidos. Você não vai conseguir mudar ele. Você não vai conseguir enriquecer algo que voltou ali. Se ele não apareceu lá, ele não vai aparecer mais. Então, a vantagem nesse caso de fazer antes, durante o sequenciamento, seria tentar pegar uma comunidade que está subrepresentada e que você sabe disso, à custa de um custo um pouco maior, porque o Adaptive Sampling ele tem um consumo um pouco maior de poros do que o normal, enquanto a ferramenta bioinformática é mais custo efetiva, mas ela tem essa limitação de só trabalhar com dado que já foi produzido. Você não consegue mais mexer ou configurar naquilo. O que você já tem e vai trabalhar com aquilo daqui para frente. Legal, legal. Então é isso, pessoal. Finalizamos por aqui com essas perguntas, né? Gostaria de agradecer novamente a todos pela presença. Na tela estão os nossos contatos, né? Do Gabriel, da Renata. Se vocês tiverem dúvidas, pode entrar em contato com a gente. Nós teremos o maior prazer em auxiliá-los. Muito obrigado, né? Fiquem atentos também nas nossas redes sociais para que vocês recebam o convite dos próximos webinários e se cadastrem para ter mais conteúdo excelentes como esse. Obrigada, pessoal. Até logo, Obrigado, pessoal. gente. E Tchau, lembrem-se tchau. de se registrar para o nosso NanoSec Day. Nós esperamos todos vocês lá no dia 3 de dezembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.